Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos trabalhar com o comando select, em especial com a cláusula where e também com inner join. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu MySQL Workbench já carregado. No nosso último encontro nós fizemos o que? Nós criamos vários inserts na tabela de jogos dos usuários, tá? Listamos alguns jogos, listamos alguns usuários e hoje, como eu havia comentado, nós vamos trabalhar com o select em específico, tá? Vamos brincar aqui um pouco com ele, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho os comandos do último encontro, tá? Vou deixar aqui quietinho, vou abrir outra janela, ó, SQL, e aí eu posso, se eu quiser, salvar essa janela, pessoal. Olha que legal, ó. Cliquei no envelopinho, vou lá, SQL, select com where e join. Ah, por que você está salvando a janela, Danilo? Porque tudo que eu escrevi aqui eu vou salvando, e aí eu posso guardar, enviar para vocês, né? E a mesma coisa vocês podem armazenar os comandos que vocês estão executando para poder lembrar, estudar, executar novamente e assim por diante. Selecionei já o meu banco de dados, ó, está selecionado aqui o controle de dados de jogos, então não preciso fazer nada, tudo que eu fizer já vai cair nele. E pegando nossos comandinhos, ó, eu vou pegar aqui, vou aproveitar só os selects. Então, vou rodar aqui os 3 selects, ó, de uma vez, cliquei no raio, ali abriu as 3 janelas, ó, usuários, Danilo, ADM, Making de Games, jogos, Tyrunner, Caça-Níquel, Defilito Click, Miniatures Admin e aqui jogos dos usuários, né? Tem todos os joguinhos aqui, beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, eu vou usar com vocês aqui o where, tá? E também eu vou filtrar. Eu não quero trazer todos os dados da minha tabela. Eu quero só trazer o usuário, o código e do jogo, né? O código do usuário, o código do jogo e a pontuação. Eu não quero o tempo de jogo, não me interessa, tá? Como que eu faço isso? Primeiro, deixa eu aumentar aqui. Pronto, ó. Primeiro, como que eu faço isso? Select, olha lá, e aí eu coloco o nome das colunas que eu quero trazer os dados, tá? Eu quero o nome do usuário, usuários, olha só, tem duas formas, vou fazer da forma completa, ó, usuários, ponto, usuários não, perdão, né? Que eu quero da tabela de jogos usuários, ó. Select, jogos dos usuários, ponto, olha só, user ID, vírgula, daí de novo, ó, jogos dos usuários, ponto, jogos ID, vírgula, jogos dos usuários, ponto, high score. Então, olha lá, primeira coisa, eu posso selecionar, né, e para selecionar os dados eu posso colocar o nome da tabela, ponto, o nome da coluna. Viram que interessante? Quando a gente utiliza isso? Quando você vai trabalhar com dados de várias tabelas, mas se você tiver uma tabela só, você também pode fazer, ó, select tal, from jogos dos usuários. Vamos ver se vai funcionar. Vou selecionar aqui, cliquei, trouxe para mim apenas as colunas que eu solicitei. Viram que legal? Não preciso colocar isso aqui, ó, porque, ué, se é só de um lugar, ele não vai se perder, né? Então selecione os dados dessa coluna, dessa coluna, dessa coluna, from, da onde? Da tabela jogos dos usuários, está aqui, ó. Vamos ver se vai. Foi, olha que legal. Muito show de bola, né? Então, primeira coisa que dá para fazer, vocês já viram aí. Dá para colocar o nome da tabela,
ponto, nome da coluna, tá? Outra coisa que eu posso fazer, vamos ver se funciona. Posso abreviar from jogos, agora olha só, S, J, e aqui, se eu fizer isso, ó, J ponto, olha só, vamos ver se vai dar certo, J ponto, e aqui, olha só, no high score, J ponto, vou mandar executar de novo, funcionou. O que eu fiz? Eu apelidei, falei, ó, from, da tabela de jogos do usuário, SJ. Então é como se eu estivesse chamando a tabela de jogos dos usuários como J, tá? Então, fica uma coisa legal, ó. Às vezes você coloca, você já vai saber de qual tabela esse campo é, tá? Principalmente quando você vai trabalhar com mais de uma tabela. E aqui eu vou colocar assim, ó, JU, JU, jogos dos usuários, jogos dos usuários, jogos dos usuários, ó, JU. Pronto, ó, fechou. Vamos ver se funciona. Beleza. Funcionou. Por quê? Vocês já vão ver daqui a pouco, tá? Mas eu não preciso disso. Por enquanto, se eu estou trabalhando com uma tabela só, não preciso fazer isso. Mas se eu fizer, não vai fazer mal a ninguém. Beleza? Aí tem uma palavrinha chamada where, pessoal, que nós podemos colocar aqui, ó, select, asterístico. Então, o select, selecione. O que eu quero mostrar na tela? Eu quero mostrar na tela os dados que estão nessas colunas. De onde eles vêm? From. Ah, vem da tabela de jogos. Where. Onde, né? Então, o from aqui é do lugar, e o where aqui é o onde, é uma cláusula, tá? Eu vou trazer esses dados quando, né? Então, eu posso filtrar esses dados. Olha que legal. E aí eu posso colocar, por exemplo, ó, do jeito que veio aqui os dados, high score, 0, 20, 10, 30, 0, 60, ó, tá vendo? Onde ju ponto high score, ó, então, onde a coluninha high score da tabela ju, né? Tabela jogos dos usuários, seja maior que 0. Então, eu só quero ver aqui na tela quem jogou, quem fez pontuação. Quem não jogou, eu não quero ver os dados. Cliquei, olha lá, já deu uma filtrada. Sumiu tudo. Então, eu filtrei, criei um where aqui, baseado no que? Na pontuação do meu jogador. E aí, só para vocês verem, ó, que eu não preciso desse ju, vou deixar ali quietinho, vou colar aqui e vou tirar, ó. Ah, tirei o ju de todo mundo, ó. Vendo? Só tem uma tabela em questão, ó. Não preciso. Olha ali. Pronto. Beleza? Vamos ver se faltou alguma coisa. Usuários. Ah, aqui faltou um J, né? Ó. Pronto. Ó. Vamos lá. Rodou. Tá aí. Funcionou. Poderia fazer o que também? Ah, peraí. Eu quero onde, né, o high score seja igual a 0. Ó. A pessoa não jogou, mas fez pontuação nenhuma. Tá ali, ó. Usuário de código 1, usuário de código 1, usuário de código 2. E quais jogos que ele jogou, que ele não conseguiu fazer ponto? Ah, o jogo de código 1, o jogo de código 3 e o jogo de código 3, né? Tá aí. Então, o usuário 2 não conseguiu fazer pontuação no jogo de código 3. Tranquilo? Pronto. Show de bola. Viram que interessante? Então, o where eu consigo filtrar, tá? Então, existem N, vamos dizer assim, N maneiras de eu filtrar. Geralmente, a gente costuma colocar maior, menor, tá? E é muito parecido com a programação. Por exemplo, ó, menor que 100. Então, vamos colocar aqui, ó, menor que 100. Menor que 100. Ó, vamos lá. Então, vou vir aqui e vou mandar executar de novo. Pronto, olha que top. Trouxe também. Tem um site muito bom, pessoal, que eu vou falar para vocês. Vai chegar uma hora que vocês vão esquecer, né? Ah, como que é mesmo o comando? Esse site aqui, ó.
o W3 School. Ele tem a parte de SQL que você consegue verificar todos os comandinhos esses que nós aprendemos, delete, insert, update, tudo, tá? Inclusive o where, tá aqui, ó. Tá? Ele tem muita coisa. E aqui ele mostra os operadores, ó. Operador de igual, que nós já usamos, maior, menor, maior igual, menor igual, diferente, tá? Between, like, in. Nós vamos usar tudo isso aqui, beleza? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui e vou falar assim, eu quero que você me traga aí os jogos e os jogadores, né, desses jogos, onde o score esteja entre uma faixa de valores, que seria aquele between, lembra que vocês viram lá? Que é muito usado. Então, onde o high score, ó, between, deixa eu ver como é que escreve, ó, escrevi errado, ó, between, ó, esteja entre 1 e 200. Pronto. Olha ali. E ele vai me trazer somente os jogadores que tiverem a pontuação entre essa faixa de valores. Entre o 1 e o 200. Entre 1 e o 30. Ó, esse aqui vai ter que ficar fora, ó. Jogador 2, usuário 2, jogo 4. Vamos ver se vai ficar fora, ó. Selecionei. Tá ali, ficou fora. Viu? Que legal? Funcionou. Então, só trouxe os dados que estão dentro dessa faixa de valores. E aí tem mais coisas, ó. Por exemplo, eu posso também somar. Vocês vão ver que eu posso usar aqui operadores de soma. Por exemplo, vamos por assim, puxa vida, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu vou trazer todos os jogos dos usuários. Está aqui. Não filtrei nada. O que eu tenho? Todos os jogadores, ó. O jogador 1, que é o meu usuário 1. O jogador 2, que é o meu usuário 2. E os jogos que eles jogaram e o tempo de jogo. Olha só que legal. Eu posso criar aqui um comando SQL. Por exemplo, ó, select. Evitem fazer isso que eu estou fazendo, copiar e colar, tá? Selecione o ID do usuário. Pronto. O que mais eu quero? O ID do jogo. Beleza, quero o ID do jogo. Tal. Show de bola. Aí, olha só que legal. Vamos ver o que vai acontecer. Da onde? Da tabela de jogos. Tá ok? Então eu vou pular, dar um enter e para outra linha. E vou colocar o where aqui. Onde? Aí deixa, antes de usar o where, eu vou mostrar para vocês aqui um outro detalhe. O que dá para fazer? Ó, vírgula. Ó, select usuário e o código do jogo. E aqui eu vou colocar o sun. Olha só que legal. Sun, vamos ver se eu acerto de primeira. Sun não é o high score, é o tempo de jogo. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Rodei. Opa, errei alguma coisa. Tá vendo que ele não trouxe? Select, usuário, vírgula, jogos ID, vírgula, sun, tempo de jogo. Ó, tá? Da onde? Da tabela jogos dos usuários. Então vamos corrigir aqui o nosso comando, ó. Vamos ver o que nós erramos. E eu já sei o que nós erramos, né? Você vai falar, Danilo do céu, sun com N. Vamos ver aqui, ó. Só fazendo isso aqui, ó, sun. Vamos lá. Porque sun de somar, ó. Olha ali. Somei o tempo de jogo. Tá vendo? Quanto que deu? 460, ó. 460? Opa, mas espera aí. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos ver o que ele somou. Vocês entenderam para que serve o comandinho sun? Ó, o comando sun, ele soma. Então, tudo que ele achar lá, tudo que estiver na coluna tempo de jogo, ele vai somar.
né? Então aqui, ó, vou selecionar os dois, vou mandar executar aqui os dois comandos, ó, o da soma 460 e o outro com tudo. Ó, 460, pessoal. Ele somou tudo, ó. Tá vendo? Reparem só, ele pegou tudo que o jogador 1, usuário 1 jogou, tudo que o usuário 2 jogou e somou tudo. Ah, peraí, tá aqui o seu tempo de jogo. Mas ele somou tanto do jogador 1 quanto do jogador 2. Então a nossa conta está errada. O que eu posso fazer para melhorar? Ah, selecione o usuário e o jogador e some o tempo de jogo from jogos dos usuários. E se eu colocar um erro aqui, ó, onde o usuários ID seja igual a 1. Agora eu vou falar para ele, ó, some só do usuário de código 1. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, somou só do usuário de código 1. Ah, soma só do usuário de código 2. Ó, de código 1 deu quanto? Deu 20. E do 2? Deu 440. Vamos ver agora. Espera aí, ó. Vamos ver se deu certo. Mandei executar tudo. Então, se eu olhar aqui o usuário de código 1, ó, tempo de jogo é só o 20 mesmo, ó. Tá vendo? Então, funcionou. Viram que legal? Vocês viram a importância do where, né? Então, eu filtrei os meus dados. Falou, opa, peraí. Me traga todos os usuários, ó. Me traga o código do usuário, o código do jogador do jogo, né? E a soma. Ah, soma do quê? Do tempo do jogo. Só que aqui, né, vamos dizer assim, não fica legal trazer o código do jogo. Por quê? Porque se ele vai somar, ele vai trazer uma linha só da soma. Entenderam? Ficaria interessante aqui se eu fizesse assim, ó. Onde o código do usuário seja igual a 2, and, o and é o quê? É o e, como se fosse e mais alguma coisa. E o código do jogo, ó, agora sim vai ficar top, ó. Seja igual a 1. Vamos rodar aqui o comando, ó. Quanto que ele trouxe? 10. Porque o que ele fez? Ó, você vai somar, tá? Você vai olhar em todos os registros na tabela e vai somar os valores da coluna tempo de jogo. Só que você só vai somar where, onde? Né? Você vai fazer a soma onde? O código do usuário for igual a 2, aí você vai poder somar. E também se o código do jogo for igual a 1. Viram que interessante? No caso, né, dessa tabela em questão, isso aqui não é muito interessante, por quê? Por conta que nós vamos ter uma entrada apenas para cada jogo. Compreenderam? Então, essa questão de somar apenas de um jogo em si não compensa. Compensaria se eu fizesse o quê? Ó, me traga, né? Aqui o código do usuário, vírgula. O tempo de jogo, a soma do tempo de jogo, da tabela de usuários, onde o código do usuário seja igual a 2. Aí sim, ó, aí ele vai somar todos os jogos que ele jogou, tempo, e vai me trazer aqui, ó. Aí é show de bola. Viram que legal? Isso é muito bom. Tá aqui. Então nós conseguimos usar o select para filtrar os dados e ainda fazer uma soma. E tem vários outros tipos, ó. Tem o count, o AVG, o sum. O que seria esse count? O count eu posso contar coisas. Olha que definição maravilhosa. Se eu não falar, vocês não iam conseguir descobrir isso, né? Vamos fazer um teste aqui com o count, ó, só para vocês verem. Eu vou pegar aqui, ó. Count. E aqui, em vez de contar o tempo do jogo, eu vou colocar, ó, jogos ID. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Usuário 2. Então, selecione o código do usuário. Tá aqui, 2. E conte os jogos ID. Deu quanto? 4.
da tabela de jogos usuários, onde o código do usuário seja igual a 2. Vou fazer o seguinte agora, vamos analisar o que ele me trouxe. Se eu olhar aqui na tabela de usuários, né, jogos dos usuários, perdão, e eu reparar, ó, eu tenho meus usuários cadastrados, ó, quantos? Do código 2. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, o que ele fez? Ele contou quantas entradas tem baseadas nesse registro. Só que baseado em quem? Nos jogos ID. Então, ele foi lá e contou. Ah, peraí, tem valores ali em quantas? Em quantos registros dos jogos ID? Ah, 1, 2, aqui tem. Aqui tem. Então, ele contou. Com isso, eu consigo saber quantos jogos o jogador 2 possui. Viram que interessante? Ó, então, eu consigo fazer o quê? Eu consigo filtrar, olha ali, os dados, consigo fazer contas, descobrir um montão de coisas por meio do Select, pessoal. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado, tá? Nós vamos brincar muito mais com isso, fiquem tranquilos. Quero ver as dúvidas de vocês, tá? Ah, Dani, não entendi muito. Calma, agora que nós começamos. Pensa no seguinte, ó. Puxa vida. Select para selecionar o que eu quero trazer na minha consulta, tá? Ah, então aqui eu vou colocar os campos que eu quero trazer os dados que estejam nessas colunas. From, da onde? Então, onde eu vou buscar esses dados? Eu vou buscar esses dados na tabela tal. Então, aqui na tabela tal. E o where é para filtrar. Então, eu vou filtrar por alguma coisa. Como alguma coisa? Por um valor que se encontra em uma dessas colunas. Compreenderam? Ou na coluna do código do usuário, do código do jogo, do tempo. Compreenderam? Essa é a ideia, tá? E com o passar do tempo, ó, nós vamos treinar muito isso aqui. Eu vou salvar e depois eu vou passar para vocês aqui esses códigos. Beleza? Tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar trabalhando aqui com o Select, com o Where. Em especial, nós vamos criar filtros aqui, porque se eu falar isso para vocês, ó, vamos supor, esse último aqui que eu fiz, ó. Ah, o usuário de código 2 tem 4 jogos. Beleza, quem é o usuário de código 2? Eu poder fazer a junção dos dados de duas tabelas. Beleza? Pessoal, um grande abraço e até a próxima.